많이 또래 희망부터가 그리고 바속간내로 많이 소리 푸시. Aquele som feito pela Dona Rosa ficou na minha cabeça. Pusim. Na hora, eu não conseguia entender do que se tratava. Eu podia adivinhar que era um som porque parecia diferente das palavras do idioma tuiuca. A filha dela, Florinda, era quem estava traduzindo a conversa. Então, ela está falando, né? Existem vários tipos de maniva. Então, cada maniva, se você cuidar bem, ela permanece, né? Mas era uma tradução geral, sem se ater aos detalhes. Foi mais tarde, escutando a gravação, que eu fiquei ainda mais encucado. Nos dias seguintes, eu perguntei sobre esse som para outras pessoas. Tocar um pouco. Ontem, quando a Dona Rosa estava me explicando isso, ela fez um som que eu não sei se tem tradução, cara. E perguntei. Ela falou sim quando estava explicando. E perguntei. Sim. O que significa essa palavra? Sim, é uma palavra? Mais nada. Eu fui obrigado a esquecer esse som, ou a deixar ele adormecer no canto do cérebro. Alguns meses mais tarde, eu estava vendo um documentário chamado Quentura, quando quase caí de costas. Eu voltei naquela gravação uma dezena de vezes. O barulho não era exatamente igual, mas era bem parecido e tinha o significado que eu havia imaginado. Essa pessoa mora na comunidade Nova Esperança, que fica no rio Uaupés, na região do Alto Rio Negro, justamente de onde a Dona Rosa, que chama Rosa Marques de Lima, veio alguns anos atrás. A entrevistada do documentário diz o seguinte: as manivas também são gente. Se não tivermos cuidado e as queimarmos de qualquer jeito, elas choram. Por isso que fazem aquele barulho. Era exatamente esse o contexto da conversa com a Dona Rosa. Foi assim que eu tive certeza de que aquele som, pusim, era o som do choro da maniva. Maniva é aquele pedaço do caule da mandioca usado para fazer o replantio. Uma única planta dá um montão de manivas. Eu fiquei feliz, não por finalmente entender aquilo e nem pelo choro da maniva, mas pela profunda relação de empatia que aquele som revelava. Quando a gente está sozinho, né? Minha mãe praticamente ela conversa, porque a maniva também é uma vida, né? Elas falam, né, que faz parte das nossas vidas. Aí minha mãe sempre fala, minha avó sempre falava, aí que a gente não podia queimar o pedaço da maniva no fogo, porque ela também chora, né? Então sempre tinha esse cuidado, né? Que a maniva sempre foi nossa parceira, como diz, nossa amiga, assim, para nos alimentar. Então minha avó sempre falava, não, ela também é uma pessoa viva. Então a gente não pode estar jogando. Às vezes tem pessoas que vai cortando, vai jogando. Aí vai se perdendo, né? Então, tipo assim, ela não se acostuma com a gente. Se a gente não cuidar, ela sempre vai estar um jeito de sumir. A gente vai acabar perdendo esse tipo de maniva. Então, eles sempre falam, desde minha avó, minha mãe, a gente tem que cuidar da maniva como se fosse nossa própria filha. Aquilo era diferente de tudo que eu já tinha escutado sobre a mandioca. Nos últimos anos, a gente vinha reunindo um acervo considerável de depoimentos sobre a importância da mandioca para camponeses, ribeirinhos, fecheiros, quilombolas e indígenas. A gente tinha escutado e gravado o nome de dezenas de variedades diferentes. Desse acervo surgiu a ideia de fazer um episódio só sobre a mandioca. Ela merece, né? Sempre mereceu. Então veio uma dúvida: qual a história para ser contada? Afinal, do extremo sul ao extremo norte, não faltam relatos sobre mandioca nesse país. Quando a Dona Rosa falou, eu tive certeza de que a gente tinha escolhido o lugar certo. São Gabriel da Cachoeira fica no Rio Negro, no Amazonas. Sabe a cabeça de cachorro ali no canto do Brasil, na fronteira com a Colômbia? Aquilo tudo é São Gabriel. Existem algumas versões diferentes sobre a origem da mandioca. A Dona Rosa me contou que a primeira maniva se originou do deus da alimentação, Yaguirebó,
Esse deus é um dos morros que compõem uma serra que hoje em dia é chamada de Bela Adormecida, porque olhando de longe parece uma mulher deitada. Então, ela está dizendo que, tipo assim, na origem, a primeira maniva que surgiu junto com o homem, né? Que para eles era o deus da alimentação, né? Então, ele que viu a necessidade, já prevendo o futuro da humanidade, ele já criou essa maniva, né? Junto com a mandioca. Então, a primeira maniva que surgiu, ele existe lá na Bela Adormecida, em uma das montanhas, numa das serras, deve existir essa maniva, falam que é bem grande. A história contada pela Dona Rosa tem semelhança com uma outra, do povo Dessana, que também habita o Alto Rio Negro. Quem dá origem à maniva é Balibó, uma espécie de divindade responsável por todas as comidas. É ele quem faz a queimada e abre a área que vai ser usada como roça por duas das suas companheiras. É ele também quem faz o cesto de palha, o aturá, utilizado para carregar a mandioca e a farinha. A desobediência das duas resulta em 2 castigos que a humanidade conhece até hoje. 2 coisas que dão um trabalhão: capim nas roças e casca na mandioca. Eu acho interessante essa história porque ela trata de uma distribuição de papéis sociais feita pelas divindades e que existe na vida dos humanos. Isso atravessou os tempos e perdura. É o homem quem abre a roça, fazendo a queimada e a derrubada. É ele também quem produz a cestaria. A dona da roça é a mulher. Ela é a guardiã das manivas. E pode queimar a maniva? No dia seguinte, eu fui conversar com o Cipriano Marques de Lima. Ele é irmão da Dona Rosa. Como ele estava queimando maniva, mas no futuro, outra roça, repassando para outra roça, os manivas saem, crescem sem pai, sem mãe, né? É. Aí o maniva fica feiozinho crescendo. Aí tem que benzer de novo, né? É, por isso a maniva não pode queimar não também. É proibido queimar. Quando o deus da alimentação criou as manivas, deu a elas os nomes originais. É também por isso que as manivas precisam ser cuidadas. Perder algo criado pelos deuses é irreparável. Naquele domingo, estava rolando a feira organizada pelos Tuiuca em São Gabriel. Eu vi o beiju curadá feito na véspera pela Dona Rosa. É um beiju alto, com mais de 1 centímetro e bem largo, deve ter em torno de 1 metro de diâmetro. Antes das 10 da manhã, eu já tinha comido o quinhapira, que é um caldo em que vai peixe e pimenta, bastante pimenta e mais nada. Caruru, que é uma folhagem preparada também com peixe, e mujeca, que é um ensopado engrossado com a goma da mandioca. Também tinha tomado caxiri, que é uma bebida fermentada que pode ser a base da mandioca, mas nesse caso era feita de pupunha. Quando começamos a primeira roça, a gente faz roça, né? Roçar, limpar o terreno, onde a gente vai fazer roça, e depois derrubar. Depois de derrubação, a gente espera o verão, ou 4, 5, uma semana para poder queimar. Do lado brasileiro, o Rio Negro é moradia para 24 povos indígenas. E apesar de uma grande diversidade cultural, o modo de plantar a roça é bem semelhante entre a maior parte deles. As manivas são sempre plantadas de dentro para fora, do núcleo para as extremidades, fazendo uma espécie de um caracol. Depois de plantar as manivas é que vêm as outras plantas. O abacaxi quase nunca vai faltar, porque ele é um tipo de um reservatório de água que ajuda os demais alimentos. Tem várias pimentas, cará, alguns tipos de banana, cupuaçu, pupunha, açaí do mato, açaí do Pará, ubiu, abiú, caju, bacaba e ingá. Isso numa roça comum. Tava quase me esquecendo de falar que em volta da mandioca vem a macaxeira. Se a gente não pergunta, ninguém lembra dela.
No Rio Negro, quem reina é a mandioca braba. Essa mandioca que, se você comer só cozinhando rapidinho, como se fosse macaxeira, baubau, ela é altamente tóxica. Tecnicamente, o que diferencia as mandiocas brabas das mansas é o nível do ácido cianídrico presente na raiz. É uma espécie de linha imaginária que os cientistas traçaram para tentar nomear um processo que é dado socialmente, pelo uso que os camponeses fazem de uma determinada variedade. Ainda assim, a braba e a mansa seguem sendo parte de uma mesma espécie, e essa informação é importante. Mais impopular que a macaxeira, só o feijão e o milho. No Rio Negro, quase nenhuma agricultora vai dar bola para eles. Eu nunca vi nenhum outro lugar do Brasil que ignore de forma tão clara esses dois cultivos centrais na nossa cultura alimentar. Pudera, a região do Rio Negro foi e é o principal centro de cultivo da braba, e é hoje o principal espaço de resistência de uma raiz que nos conta o passado, mas também nos promete o futuro. Eu sou João Pérez e você está no Prato Cheio, o podcast de O Joio e o Trigo. Esse é o terceiro episódio da série Para Segurar o Céu, que mostra como a resistência de povos tradicionais é uma resposta à crise climática. Além do podcast, você encontra várias reportagens em texto no nosso site. Hoje a gente conta por que a mandioca é a raiz da resistência, uma planta domesticada pelos povos da América do Sul e que até hoje ocupa espaço central na mesa brasileira. Um alimento que, mesmo que tenha sido inserido no mercado, mantém uma diversidade extraordinária do ponto de vista genético e dos modos de fazer e de comer. O Rio Negro oferece uma demonstração de como justiça climática e segurança alimentar são indissociáveis. É uma espécie de exposição ao vivo e em tamanho real de como seria um país verdadeiramente próspero. E como ter um país próspero passa por ter uma população próspera, e não corporações que prosperam às custas das pessoas. O povo do Rio Negro é uma antítese do agronegócio, um lugar onde não é preciso imaginar, mas apenas ver e apreender. Um povo que alimenta aos seus e aos outros sem lançar mão de fertilizantes, venenos e tratores, sem uma única cabeça de boi, sem desmatamento. Para quem diga que esse é um microcosmo que jamais funcionaria numa escala maior, a dimensão há de negar. Os 3 municípios da calha do Rio Negro somam uma área suficiente para serem o 9º estado brasileiro, à frente do Rio Grande do Sul. É verdade que a população de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira é pequena, menos de 100 mil pessoas. Mas quando a gente fala de alimentação humana, é impossível pensar que um único modo de produção e um único lugar vão dar conta da questão. Essa ideia de que um país pode ser o celeiro do mundo é delírio de agroboy. Antes de continuar, eu quero te pedir que seja parte do nosso programa de membros. Com poucos reais por mês, você participa do Sementeira e nos ajuda a cruzar o Brasil para poder contar histórias como essa. Também quero deixar um agradecimento ao Instituto Socioambiental, o ISA, que nos apoiou com a logística de uma viagem difícil. O ISA cedeu a voadeira que a gente usou para cruzar o Rio Negro e deslocou uma equipe para acompanhar todas as etapas. Hoje, eu sei tudo, como eu digo sempre para minha mãe. A gente é doutora, só falta o certificado. A gente é doutor na agricultura, a gente sabe de tudo, né? Só falta certificado para a gente, né, dizer que é doutor. A Florinda Lima Orruela tem 40 anos e é filha da Dona Rosa. Meu Deus, minha mãe sempre dizia, estuda para você não trabalhar na roça, né? Eu falei, nada a ver. Assim, filho de agricultor sempre será agricultor. Então, a gente não tem como fugir da roça. Enquanto os outros vão para férias, tipo, andar por aí, passear, fazer turismo, a gente vai para a roça ajudar a mamãe, né? Quem ouve a Florinda falando português chega até a esquecer que ela só aprendeu esse idioma quando era adulta. A família morava do outro lado da fronteira, na Colômbia. Então, ela cresceu falando espanhol e tuiuca. Ser trilíngue nessa região não é um privilégio. É uma demonstração da diversidade dos povos que existem ali. Nas ruas de São Gabriel é comum, num espaço de poucas quadras, você cruzar com vários idiomas. Essa é uma das cidades do Brasil com a maior população indígena. 93% se declaram assim.
É fácil se deixar envolver por São Gabriel, difícil explicar por quê. Talvez seja a abundância verde da floresta que circunda e entremeia as casas. Talvez a linda diversidade dos povos indígenas. Talvez o sentimento de que se está num raro confim de mundo, um lugar verdadeiramente singular em meio a um século de pasteurização cultural da humanidade. Aqui no Rio Negro, a nossa espécie fermentante e perigosa, mas também fascinante, parece menos cercada e tolhida, igual a mandioca. Só basta cheirar, que o cheiro da mandioca amarela é mais forte, então é perigoso causar morte, né? Porque muitas pessoas já morreram, porque eles tomam manicuera de mandioca amarela, aí sem cozinhar bem, acabaram já morrendo, né? Então ele já é um veneno se a gente não souber preparar. Os povos dessa região não escondem a preferência pelas variedades mais brabas da mandioca. Elas são usadas para produzir vários tipos de farinha, beijus, ensopados. Elas são o centro não só do que se serve à mesa, mas do que se faz na vida. É em torno da mandioca que se estruturam o calendário e as tarefas do cotidiano. O nosso trabalho foi sempre nessa técnica. A gente nunca adotou técnica de um engenheiro, né? Assim, a gente não consegue trabalhar com técnicas, que um técnico pode estar falando para nós, pode plantar em tal distância, pode plantar não sei o quê. Então, para nós nunca dá certo. Então, a gente prefere continuar trabalhando nesse sistema tradicional, né? Que é, tipo, escolher o terreno, se vai fazer mata virgem ou capoeira. Em 2010, o Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro foi reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. É um bem cultural imaterial. Foi a primeira vez que isso aconteceu com o sistema agrícola, e depois disso teve só mais um caso, dos povos tradicionais do Vale do Ribeira, em São Paulo. As duas situações tiveram a participação do Instituto Socioambiental. A pesquisa para esse processo de reconhecimento encontrou no Rio Negro mais de 100 variedades de mandioca. Uma única agricultora pode ser a guardiã de 20, 30, 50 variedades diferentes. Então, a gente sempre teve esse costume, assim, de você vai visitar a roça do outro parente, né? Aí a pessoa fala, essa daqui é tal tipo, e ele carrega bem, ele é bem amarelo. Então, a pessoa já fica interessada e já pega um pedaço para levar para sua roça, né? Então, para nós sempre foi assim. A maioria da maniva que minha mãe tem aqui é o que ela trouxe lá da comunidade. Tudo que era aquele do melhor, né? O original que a gente chama, ela trouxe. Porque, afinal, deixar uma das manivas originais para trás seria como esquecer um parente no meio do caminho. É sobre essa diversidade que a gente conversa no segundo bloco. Olá, ouvinte do Prato Cheio. Aqui é Giovana Girardi, jornalista de Ciência e Meio Ambiente. Talvez você conheça minha voz do podcast Bom Dia Fim do Mundo, da Agência Pública. Ou então do Tempo Quente, um podcast original da Rádio Novelo que a gente lançou em 2022 e que investigava quem é que estava ganhando enquanto a gente ia ficando para trás no combate à crise climática. Bom, se você ainda não ouviu o Tempo Quente, corre lá que dá tempo. Tenho certeza que você vai gostar. Em 8 episódios, a gente foi atrás de explicar como operam alguns lobbies que você, ouvinte do Prato Cheio, já conhece, como o do agronegócio, por exemplo. Mas hoje eu tô aqui para te fazer um convite. É que a Rádio Novelo, a Agência Pública e o Observatório do Clima estão lançando uma temporada especial do Tempo Quente Esquenta para a COP30. Nesse Esquenta, a cada episódio eu converso com alguém que vai ajudar a gente a entender, por exemplo, quais são os principais entraves diplomáticos nas negociações da COP desse ano? Será que a gente vai ver ações práticas sendo tomadas? E quem é que vai pagar essa conta? Tempo Quente Esquenta para a COP30 vai ao ar esse mês em todos os aplicativos de áudio. Até lá! Como bom amazônida, o Charles Clement me oferece uma cadeira confortável do lado de fora. Já choveu na tarde de hoje em Manaus, mas continua fazendo calor. Nascido nos Estados Unidos e vagando pela Europa após concluir a graduação em Biologia, ele chegou ao Brasil nos anos 70 como figurante de uma expedição científica a convite do pai. Ele falou, eu estou indo para o Brasil. Se você quer ir junto, dá um jeito para chegar aqui em Connecticut
e pode ir comer. O Charles desembarcou logo na primeira parada e nunca mais seguiu viagem. Ficou no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, onde foi se aposentar 40 anos mais tarde. O primeiro artigo dele era sobre a domesticação de plantas por indígenas do Rio Solimões, um tema que seria o centro da sua atividade científica. A hipótese mais aceita sobre a domesticação da mandioca, especificamente, é a seguinte. Em torno de 9.000 anos atrás, talvez menos, as variedades selvagens da mandioca começaram a ser domesticadas. O mais provável é que tenha sido em algum lugar onde hoje fica Rondônia ou um pouco mais para o ocidente, na Bolívia. É a região do Alto Rio Madeira. E aí aconteceu muitas coisas de domesticação de plantas. Então, mandioca vem daquela região. A pupunha, a pimenta vem daquela região. O urucum. E aí vai. Né? E então, os povos que moravam nessa região estavam já começando a cultivar. Inicialmente em jardins e gradualmente expandindo para roças. A gente pode parar um segundo por aqui porque essa é uma mudança grande para a humanidade. Os jardins ficam perto da casa, nos quintais. Então, nesse momento, o mais provável é que mulheres inteligentes foram selecionando variedades cada vez menos brabas, até amansar a mandioca. Então, teve muita gente, tem entre 10 ou 20 milhões de pessoas, né? Possivelmente mais, vivia muito bem, com a floresta em pé, né? Mandioca era importante mais para cerimônias, porque fermenta para fazer uma cerveja bacana. Né? Um artigo publicado pelo Charles em 1999 tenta estimar as perdas causadas pela invasão europeia na Amazônia. Um cálculo que é impossível de fazer, porque a gente não tem como saber tudo o que foi perdido, mas que ainda assim é importante, porque o que a gente conhece expõe uma diversidade extraordinária. A conclusão é de que existiam pelo menos 138 variedades de plantas cultivadas ou manejadas na Amazônia. Isso respondia por metade do total conhecido para todas as Américas. 52 delas eram domesticadas. Isso se soma a uma série de estudos arqueológicos que têm exposto uma grande complexidade das civilizações originárias da Amazônia, o que é fundamental para se contrapor a uma visão colonial ainda bem presente, que é a ideia de que os povos indígenas do Brasil eram primitivos. Os colonizadores olharam para o alto e não encontraram edificações, pirâmides, nada que fosse tido como um signo de grandeza. O problema não era a Amazônia, mas os seus intérpretes, que não sabiam ler olhando para baixo. Era sob o solo que esses povos haviam plantado riqueza. A terra dessa imensa região é em boa parte escassa em nutrientes, porque imagina só uma terra lavada todos os anos por chuvas torrenciais e por enchentes. Naquela época em que a mandioca foi domesticada, pessoas sábias aprenderam que, para cultivar alimentos, precisam antes cultivar o solo. A chamada terra preta de índio é rica porque resulta de gerações e gerações acumulando matéria orgânica. Na época ninguém vendia farinha, não tinha preço, sabe? A gente pegava para comer. A dona Orlandina não estava muito para prosa naquele dia. Enquanto seu veridiano falava, ela empilhava as duas mãos e deitava a cabeça. Tem hora em que fazia sinal de que concorda. Tem hora em que torcia a boca, mostrando discordância. O nome dela é Orlando Pereira Mesquita e o marido é o veridiano Barreto Maia. peixe como peixe, né? Na época não tinha preço, ninguém vendia. A gente pegava Para comer. o peixe é para nosso consumo. Ninguém vendia.
Caça também, ninguém vendia caça. A gente matava só para comer mesmo. E na época era fartura aqui, né? Era fartura mesmo. E vocês costumam plantar que quantidade? Aqui o pessoal mede o quê? Por metro? Como é que vocês medem? Não, aqui não tem metragem aqui, aqui não amarra, como diz. Faz mais ou menos. Aqui não é como lá a gente mede, mais ou menos a gente calcula quantos, né? 50 metros quadrados, 100. É calculado, só ninguém mede certo, né? Mas é só falar em ir pra roça que a dona Orlandina desaparece por um segundo para reaparecer de facão na mão e pisando acelerado no meio da mata. Ela é baixinha e magrinha. Tinha 62 anos quando a gente conversou, em maio de 2025. Ela é do povo Baré, um dos povos mais numerosos dessa região. Depois que está plantado, como é que vocês reconhecem o que é macaxeira, o que é mandioca? Porque pelas folhas. Ela vai dando o nome das variedades que planta. Já foram mais, mas ainda tem um bocado. Funciona mais ou menos assim. Quando faz a derrubada, o primeiro plantio de mandioca é na chamada mata virgem, então demora mais tempo para colher, uns 2 anos. Depois, algumas variedades passam a produzir em uns 6 meses, mas logo a terra perde força. É por isso que uma família sempre tem mais de uma roça por vez. Tem outro por lá, tem outro lá. Eu tenho uma replanta ali, perto do outro. A replanta já está ficando mais fraca, assim? É. Uma roça enfraquecida fica abandonada, e aí a mata começa a surgir. Depois de uns anos, a pessoa pode tornar a derrubar. Não é uma terra tão boa, mas serve. Em resumo, os povos da Amazônia não construíram pirâmides porque estavam ocupados demais erguendo florestas. Ainda que isso seja uma meia-verdade, porque recentemente foram descobertas algumas edificações grandiosas na região leste da Bolívia. E depois é esta região, numa área de influência que abarca também o que hoje a gente conhece como Rio Madeira. Que tem muitos tipos de mudança da superfície da terra. Criaram canais de irrigação, campos elevados para plantar em uma certa escala. E aí, nessa região, é possível que o povo não conseguiram controlar os chefes. E aí os chefes começaram a ficar megalomaníacos. Um pirâmide é megalomania, né? Sim. É aí que, possivelmente, vem a segunda fase da domesticação da mandioca. Nos quintais, a prioridade era produzir raízes mansas, mas agora existe uma pressão para produzir em quantidades maiores. A razão pode ter sido cerimonial, como disse o Charles, para fazer caxiri, ou pode ser que as populações tenham crescido e passado a demandar mais alimentos. O problema é que raízes doces plantadas nas roças viram alvo fácil para os animais. As roças podem ficar a 30 minutos, 1 hora de distância das casas, ou até mais. É o caso da roça da dona Aida Oliveira dos Santos, que mora na comunidade Cartucho, em Santa Isabel do Rio Negro. Para chegar na roça dela, precisa cruzar o Rio Negro, o que não é para qualquer um. Precisa ter o olho treinado para enxergar uma entradinha de nada na beira do igapó. É o espaço certinho para passar uma canoa. Dá para passar? Remando no meio da floresta. Depois, precisa pegar barranco acima para chegar na roça. Quando colhe a mandioca, é barranco abaixo, com um aturá de 50, 60 quilos na cabeça. Porque a farinha, a dona Aida vai fazer lá em Cartucho. Aí, então, por isso que todo ano nós temos que mandar nosso esposo estar fazendo roça pra gente. Pra gente sempre estar mudando as manivas, principalmente as manivas que a gente subina, né? Tem maniva que a gente subina muito, que a gente gosta delas, né? Aí tem que mudar. Qual que é que a senhora mais gosta? Eu gosto mais as amarelas.
A amarela a senhora falou que dá mais goma? Não, a amarela é a branca que dá mais goma. Aí a branca eu planto assim, para fazer um beiju, né? Para tirar a goma mesmo, para fazer a maçoca, como falei, né? É mais para isso. A maioria das pessoas gosta mais é das amarelas, porque dá uma farinha linda e gostosa. Mas a maneira de plantar a roça varia demais. Tem gente que divide em setores, de acordo com o tipo da maniva e a finalidade. Tem gente que mistura tudo. Do que ninguém abre mão é da braba. Alguns milhares de anos atrás, as mulheres notaram que os animais ficavam longe das variedades amargas. Então passaram a selecionar raízes mais e mais venenosas. E decidiram que seriam as guardiãs de um segredo. Deixando fermentar a raiz ou cozinhando as folhas por vários dias, o veneno e o amargor desapareciam. Surgia no lugar uma planta rica em sabor e diversa em usos. É realmente impressionante pensar no percurso geográfico da mandioca ao longo de milênios. Uma planta que se espalhou e passou a ser cultivada por centenas de povos diferentes em biomas diferentes. Milho faz uma boa cerveja, né? E milho vem do México. Milho e mandioca explicam a história alimentar de boa parte das regiões brasileiras. Em alguns lugares reina a mandioca, em outros o milho. E quando é o milho que reina, quem o acompanha em geral é a macaxeira. Ela é uma auxiliar dele nos usos e nos costumes. Na mesma época que milho chegou de México, mandioca chegou em México. Então estava tendo muito troca de coisas boas para fermentar. O espalhamento da mandioca fica ainda mais interessante quando a gente compara com o destino do milho. Esse grão deu o azar de encaixar com perfeição numa lógica de alimentação pautada pelo reducionismo nutricional. O milho é um ótimo alimento para converter animais em proteína, para virar xarope que adoça ultraprocessados e para fazer óleo. Enquanto o milho passou por uma erosão genética terrível, a mandioca foi o contrário. Ela se espalhou pelo mundo, mantendo diversidade. Segundo a FAO, em 2023 foram produzidas 330 milhões de toneladas de mandioca e macaxeira no mundo. Isso dá 40 quilos por habitante do planeta. O Brasil não faz feio, mas também não faz bonito, não. A África responde por mais de 60% da produção. É uma boa hora para dizer que essa diversidade é construída culturalmente. Como a Florinda comentou no primeiro bloco, trocar manivas de mandioca é uma atividade muito apreciada. Casamentos explicam uma parte disso. Por exemplo, os Tucano Oriental são um conjunto de pelo menos 15 povos diferentes que costumavam falar línguas semelhantes. O casamento dentro de um mesmo povo não é apreciado. O comum é se casar com uma pessoa de algum dos outros povos tucano. E nisso, uma mulher leva para a sogra as manivas cultivadas pela família dela. Então, uma aldeia de 10 mil pessoas tinha que ter muita variabilidade. Porque quanto mais indivíduos de uma mesma espécie, maior a chance de uma doença gostar. Quanto mais variabilidade, melhor. Então, como que os povos indígenas fizeram? Manejavam com variabilidade. Então, quando você vai para uma roça, ou agora no Alto Rio Negro, quando você vai lá, né? Você vai olhar e vai ver se é uma roça nova, né? Parece um monocultivo de mandioca. A domesticação precisa de basicamente duas coisas. Uma é a seleção, que é o processo de escolher as variedades que correspondem melhor àquilo que você precisa. E a outra é a propagação, que é espalhar uma determinada espécie ou variedade. Talvez seja a hora de te contar a verdade. É bem provável que antes da invasão europeia a mandioca não tivesse a centralidade que ela tem hoje. Ela era importante, com certeza, mas a hipótese mais aceita é de que ela não era um consumo tão frequente assim. Então, sim, a colonização marcou um novo momento de espalhamento da planta. No caso do Rio Negro, a chegada dos machados de metal teve um impacto na possibilidade de fazer roças maiores e provavelmente afetou algumas dinâmicas sociais de migração e de fixação. Macaxeira e mandioca.
tem histórias diferentes no Brasil. Estudos genéticos recentes, dos quais o Charles fez parte, têm ajudado a entender esse histórico do espalhamento. Num deles, os pesquisadores analisaram quase 500 variedades de mandioca e macaxeira disponíveis em bancos genéticos. Um dos desdobramentos importantes é essa hipótese de que a mandioca é, na verdade, uma nova etapa da domesticação da macaxeira. Tem mais cultivares de mandioca brava no Rio Negro do que em qualquer outro lugar. E eles são característicos do Rio Negro. Okay? Então, tem 2 tipos de mandioca brava, do Rio Negro e do resto da Amazônia e o litoral. E tem 2 tipos de macaxeira. Um de Brasil Central, que parece ser o mais velho. E depois tem os outros. Eu conversei por telefone com Alessandro Alves Pereira, que integrou o núcleo de pesquisa do Charles. Ele hoje é professor na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, que é da USP. O Alessandro tem estudado desde 2009 a variabilidade genética da mandioca. Uma das relevâncias desse trabalho é descobrir que existe uma variabilidade ainda maior do que aquela vista pelos agricultores. Uma mesma variedade de mandioca pode ter uma diversidade genética considerável, e isso é particularmente importante num contexto de mudanças climáticas. Um número maior de variedades significa que pelo menos algumas delas têm a chance de resistir a alterações no regime de chuva ou de calor. Para resumir, a mandioca tem uma capacidade de oferecer respostas que podem faltar para aqueles cultivos que foram selecionados para produzir em larga escala, sem diversidade. Uma outra descoberta desses estudos é que tem uma distância genética considerável entre as variedades brabas e as mansas. E macaxeira vocês plantam também? A gente planta macaxeira pouco, só para comer mesmo. A dona Erlandina expressa sem palavras o orgulho por aquilo que faz. A farinha dá tudo, né? Dá tudo mesmo. Dá beiju, maçoca. Maçoca é bom fazer farinha, mandioca branca. Depois da roça, a gente ficou para dormir em Acariquara, uma comunidade famosa pela abundância de peixe. No fim da tarde, a dona Erlandina pôs sobre a mesa vinho de açaí com a farinha de mandioca feita pela família. Pouco depois veio o jantar. Primeiro a quiapira. Também teve o peixe grelhado pelos homens. E no fim, quando mais nada parecia ter espaço, o peixe moqueado, que é uma espécie de defumado, e veio junto do tucupi preto. 4 ou 5 iguarias de uma vez só. No dia seguinte, a dona Erlandina e a família colocaram sobre a mesa do centro comunitário um café da manhã farto. Bolos, cuscuz, mingau, farofa de peixe-boi, beiju-sica, beiju-curadá. Da mandioca dá para extrair ainda o pé de moleque, que é uma massa, a maçoca, que é uma farinha bem fininha, e um bocado de outras coisas. O Joio e o Prato Cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. Essa série integra um projeto apoiado pela Fundação Ford. A CT Promoção da Saúde, Pórticos, Oak Foundation, Instituto Ibirapitanga e Fundação Heinrich Böll também são apoiadores regulares dos nossos projetos. Quando os adultos voltaram da roça, já no fim de tarde, não encontraram criança alguma na aldeia. Nem grandes, nem pequenas. Criança alguma. Desesperados, eles se dividiram para buscá-las no mato e no rio. Chamaram mais forte, mais agudo, mais desesperado e nada. Criança alguma. Toda a vida, geração depois de geração, os adultos saíam cedo para a roça e deixavam as crianças mais velhas a cargo das mais novas. Não tinha escola, não tinha gente branca, não tinha riscos, desde que as crianças respeitassem os limites da aldeia.
Por isso, era estranho e inexplicável o que estava acontecendo. Naquela manhã, e os adultos não sabiam disso, um pássaro gigante e barulhento tinha sobrevoado a aldeia. Vindo, o que é isso? O que é isso? E a gente fugiu para o mato. A gente não sabia, e cada um puxando, né? O seu irmãozinho, a gente fugiu para o mato. E lá a gente ficou. A tarde, o dia inteiro lá no mato. A gente adentrou, né? Pelo caminho da roça, a gente foi embora. Poderia ser um espírito zangado, uma criatura monstruosa, um predador desconhecido. Apavoradas, as crianças fizeram correria para o meio do mato, onde estariam protegidas da terrível criatura. Olha isso. E os nossos pais já sabiam o que era, mas pra gente era a primeira vez. A gente nunca tinha visto, entendeu? Era um helicóptero. Era também a chegada do branco, nos anos 70 do século passado. Ou melhor, uma nova etapa da chegada do branco. Almerinda Ramos de Lima é do povo Tariana. Ela é de Auareté, uma comunidade grande na fronteira com a Colômbia. Antes, bem antes de tudo, a cobra canoa de transformação saiu lá do Lago de Leite, onde hoje fica o Rio de Janeiro, e veio navegando por toda a costa. Para os seres invisíveis não comerem eles, não atacarem, então foi transformado tipo cobra. A cobra entrou pelo rio, onde hoje fica Manaus, e ali começou a desembarcar os povos que habitam o Rio Negro, um por vez. Cada um desses povos recebia um presente, que era também uma incumbência. Eles seriam os guardiães daquele objeto. Podiam ser objetos de uso cerimonial ou algo cotidiano, mais importante. Eles foram descendo. Os Tucano, os Baniwa, os Dessana, os Tuyuca. Nós, os povos tarianos, a gente veio pelo vento. Pelo vento. Ou seja, o vento não era vento, era uma águia. Então nós viemos através da águia, através do vento, né? Mas sempre seguindo a canoa de transformação. O sétimo a descer da canoa foi o branco, que já veio ao mundo com uma espingarda na mão e uma missão dada pelas divindades: fazer a guerra para roubar as riquezas dos outros. Eu acho bem marcante a sabedoria coletiva que os povos do Rio Negro conseguiram construir. Numa conversa com a Carla Dias, uma antropóloga que atua há 20 anos na região, ligada ao Instituto Socioambiental, ela buscou algumas explicações para isso. De forma resumida, ou esses povos se adaptavam ao outro, ou seriam exterminados. Foram várias fases terríveis de convívio com os brancos. Primeiro, um ciclo de escravização. Depois, os missionários religiosos. O ápice desse processo faz bem pouquinho tempo, foi lá na metade do século XX. Os missionários podem ter oferecido proteção contra os massacres, mas são muitos os relatos de violações de direitos humanos, de trabalho forçado, de proibição do uso dos idiomas originais, de destruição das vasilhas usadas para preparar caxiri. Me impressiona ver como Jesus chegou e certamente teve um impacto brutal na maneira como praticamente todos esses povos interpretam o mundo, mas não conseguiu impor a dicotomia com o diabo, porque esses povos não são dicotômicos. A nossa roça bem ali. Essa serra é Serra do Anani, né? Que é a avó das garças, e é lugar sagrado. Entendeu? Então, para a gente poder ficar ali, o que foi feito? Todo o processo de benzimento, para acalmar esses espíritos. E hoje, a gente não tem mais aqueles barulhos, aquela gritaria que a gente ouvia, né? Então, é importante ter esse conhecimento, manter, né, os benzimentos, né? Eu acho que seguir essa tradição é muito importante.
Os seres da floresta não são bons ou ruins, eles são complexos. Agem de acordo com o que acontece naquele momento. Se você sobe uma serra sagrada sem autorização, vai pagar um preço por isso. Mas se souber conversar e pedir direitinho, vai ter tranquilidade. Eu gosto de pensar que a mandioca tem a responsabilidade por essa visão não dicotômica. Aquilo que estrutura todas essas culturas é uma raiz venenosa e fatal, mas que devidamente preparada e respeitada, revela-se generosa e saborosa. Uma raiz que passa por processos de fermentação em que formas de vida combatidas pela cultura ocidental produzem uma transformação colaborativa e invisível da qual se beneficiam, tanto quanto beneficiam os humanos. É muita rebeldia coletiva numa planta só. Durante toda a infância, a Almerinda andou descalça e sem roupa. Já adulta, ela saiu pela primeira vez da comunidade. Não sabia falar português. A inquietação já estava ali dentro dela. O pai tinha sido uma das lideranças no movimento pela demarcação de terras indígenas. Quando se deu conta, a Almerinda também já tinha virado uma liderança. Ela foi até hoje a única mulher a comandar a FOIRNE, que é a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, uma instituição forte que é responsável pela gestão das terras indígenas dessa região, ocupando um território imenso, maior do que muito país da Europa. Eu tive que trocar meu aturar, meu testado, minha tesoura, minha agulha, por notebook, por um computador. Que para mim aquilo era totalmente assim, esquisito, né? O que eu vou fazer? Muitos não acreditavam que eu ia finalizar meu mandato. Mas quanto mais diziam assim para mim, ela não vai conseguir, ela não vai fazer isso. Isso me motivava. Quanto mais diziam, não, eu vou aprender. Não, eu me sentia mais forte, entendeu? Eu me sentia mais firme. Não, eu vou conseguir. E assim foi. A Almerinda saiu da comunidade durante um tempo enquanto presidia a federação, mas nunca esqueceu de voltar e nunca deixou de cultivar a mandioca. A família dela mantém uma dezena de roças, algumas perto de São Gabriel e outras bem longe, lá no Alto Rio Negro. Eles têm maniva de tudo quanto é tipo. Algumas manivas nem nome têm. Eu tenho um filho, ele é comerciante. Ele diz assim: mamãe, isso é do passado. Aí eu falo para ele assim: do passado que se faz a história. Mas é melhor você ter a sua história do que não ter. Porque se você não souber contar quem você é e o que você sabe, é mesmo que você não ter sombra. A intenção da conversa não era traçar uma espécie de inventário dos riscos que a Almerinda enxerga para os modos de vida dos povos do Rio Negro, mas isso acabou acontecendo. Nossas manivas, nossas plantações, né? Que se tu for para minha roça, tu ia ver como é que tá minhas mandiocas, que ficam podres, né? Estão muito expostos ao sol, eles apodrecem. Os abacaxi, eles ficam queimados, né? Porque pega muitos raios do sol, né? Queimado. Nossas canas, elas não são mais aquelas canas que produzem bastante caldo, entendeu? Tudo está sendo afetado. Muitas pessoas relatam uma mudança no regime de chuvas e a quentura bem acima da média. Essa geração aqui está preocupada para ouvir benzimento? Não. Entendeu? Porque a tecnologia chegou, acabou com a mente das crianças. Ela falou isso olhando para o sobrinho de celular na mão. Essa é uma mudança social grande que vai bem além do Rio Negro, né? Entre os povos rurais, a chegada recente das antenas da Starlink, empresa do Elon Musk, tem tido um efeito grande nas dinâmicas sociais. Eu tô falando isso sem qualquer juízo de valor, tá? E você falou sobre essa questão da chegada do capitalismo nas comunidades, né? Em que momento que você sente que isso aconteceu assim, de forma mais clara, mais forte? E quais foram as transformações que isso causou? Olha, foi muito mais depois da demarcação das terras, né? Depois que... Eu acho que agora mais assim, com a criação
do programa Bolsa Família. Bolsa Família e povos indígenas rendem assunto para mais de um episódio do Prato Cheio. Mas, me atendo hoje aos povos do Rio Negro, o benefício social acaba sendo a expressão mais cotidiana da mudança provocada pela chegada do Estado. 5, 6 décadas atrás, muitas famílias mudaram das roças para as comunidades por causa das escolas criadas pelos missionários. Foi o caso da família da Florinda, que a gente escutou lá no primeiro bloco, e isso aconteceu também com a família da Almeirinda. Vejo que nós hoje, né, como é que eu posso dizer? A gente entra nesse capitalismo, então acho que o capitalismo hoje ele domina, entendeu? Então, hoje não há mais partilha. Você chega na comunidade, as pessoas hoje eles querem vender. Não, você tem isso? Tenho, mas é tanto, que antes não era. Entendeu? Já no século XXI, a necessidade de acessar serviços públicos atraiu as pessoas para o núcleo urbano de São Gabriel. Pudera, né? Imagina você ter de pegar 12 horas, um dia inteiro de motor dentro do rio para chegar na cidade. As pessoas vêm e acabam ficando. As pessoas vêm e começam a comer ultraprocessado, mudam a relação com o álcool, largam a roça. Principalmente, né, nós que moramos para lá, a gente deixa acumular, né? Tem 1 mês, 2 meses, né? Quando chega, né, tem um dinheirinho já a mais e que dá para comprar as coisas. Então, com isso, tudo foi virando mercado. Tudo. Que eu acho que de 2000 para cá. De 2000 para cá foi crescendo assim muito, muito forte, né? Essa questão de capitalismo. Qualquer coisa já é dinheiro. Entendeu? No dia seguinte, eu fui embora de São Gabriel com a mesma sensação amarga de outras viagens. Uma sensação de que existe algo valioso, mas que está com os dias contados. Porém, o tempo passou, eu fiquei matutando, li sobre a resistência desses povos à escravidão, aos patrões que exploraram, aos missionários, reescutei as entrevistas. Eles atravessaram tudo isso sem perder os idiomas, os modos de interpretar a realidade, os modos de plantar e de viver. Então, quem sabe, mais uma vez, os povos do Rio Negro ofereçam os caminhos que a gente anda precisando tanto para poder resistir. Quem sabe a gente descubra que a Maniva chora não só de tristeza, mas de alegria. A pesquisa e o roteiro desse episódio foram feitos por mim, João Pérez. A Lorena Tabosa é responsável pela produção executiva do Prato Cheio. A equipe é formada ainda pela Maíra Matias. Vitor Oliveira é responsável pela trilha sonora e pela edição de som. A divulgação fica a cargo de Juliana Mastrascusa e de Brenda Vidal. A equipe de artes é formada por Denise Matsumoto, Clara Borges e João Ambrósio. A newsletter é montada por Patrícia Cornes. Esse episódio foi gravado na Confraria de Sons e Charutos, em São Paulo.